Olá, me chamo Thiago Pereira, sou aluno do 10º período do curso de Engenharia Civil pela Uniaselv e aqui eu apresento meu trabalho Seminário Interdisciplinar 10, que foi desenvolver um paper sobre orçamento e planejamento de uma edificação. Nele, abordaremos a importância de se elaborar um planejamento e um orçamento, ainda que em pequenas obras. A produção do paper envolveu muitas etapas. Cada etapa buscava cumprir um objetivo das diretrizes da disciplina. Eu vou mostrar a quantidade de documentos que foi gerado para a gente produzir esse trabalho como resultado final. E primeiro, buscou-se autores e definições sobre o tema, né? Então, com isso a gente cumpriu o nosso primeiro objetivo, que era encontrar um embasamento teórico e os conceitos sobre a temática. Em seguida, era proposto desenvolver um projeto arquitetônico básico. E aí, em cima desse projeto humanizado, foi um projeto que eu achei na internet, num site de projeto já pré-fabricado, eu peguei um projeto desse humanizado, que atendesse os requisitos das diretrizes da disciplina, que pedia que fosse uma casa entre 60 e 150 metros quadrados e que tivesse 2 pavimentos, né? Uma residência unifamiliar. Em cima desse projeto humanizado, eu desenvolvi o projeto arquitetônico e, obviamente, os projetos complementares, né? Então tem aqui o projeto de água fria, de iluminação, elétrico, esgoto, e o projeto arquitetônico, né? Com a planta de situação, que ela é extremamente importante para a gente depois avaliar os estudos da condicionante, sabe, como taxa de ocupação, uma série de índices para verificar a viabilidade técnica e ambiental. E foi desenvolvido planta do térreo, sala, varanda, e as demais plantas, planta de cobertura, os cortes, e aí esse é o nosso projeto arquitetônico. Logo em seguida, o desafio proposto era o planejamento da obra a partir de uma estrutura analítica de projetos, que a gente vai chamar aqui de EAP. A estrutura analítica de projetos, ele é uma decomposição hierárquica e bem detalhada de cada etapa do processo construtivo. Ela é organizada em níveis, é uma lista indentada e hierárquica que organiza o projeto. Aí eu exibo aqui, estou mostrando para vocês como funciona essa estrutura analítica de projeto. Então eu abri o Microsoft Word e eu comecei. Quais são as etapas preliminares, né? E aqui eu já começo a mostrar uma indentação que indica uma hierarquia, ou seja, esse processo ele mostra uma dependência dessa etapa, que mostra uma dependência dessa etapa. Com isso, toda a organização do projeto fica organizada em pacotes e se torna mais gerenciável. Isso facilita na atribuição de responsabilidade, permite cobrir todo o escopo da obra. A gente identifica o elemento primário da fase construtiva e cada elemento primário desse, que é um entregável, ele é decomposto em subcomponentes. Cada subcomponente deve ser bem detalhado, mas sem perder a visão do todo, que é esse exemplo. A gente tem locação de canteiro. Dentro da entrega de locação de canteiro, eu tenho a limpeza e demarcação do terreno, serviços de terraplanagem, infraestrutura básica, que é preparar a área de convívio, a energia elétrica para o funcionamento de tudo, fornecimento de água, barracão para materiais cobertos, almoxarifado, sistema de segurança. Nesse nosso caso, nós temos uma estrutura analítica de projetos com uma lista indentada mostrando essa hierarquia. E aí foi feito para cada entregável da obra uma relação. Com isso, a gente garante com que não deixe de ser executado nenhuma parte do processo executivo, como também não venha a ser inserido nenhuma etapa que não estava estimada no escopo inicial. E aí a gente entende que a estrutura analítica do projeto, ela é a ferramenta base em cima de todas as tarefas fragmentadas e subdivididas que desenvolvemos o cronograma, o orçamento, né, que são os planos de recurso, os materiais, as mãos de obra e o equipamento. A partir da EAP foi desenvolvido o cronograma. E aí vamos chegar lá no cronograma, vou minimizar a janela, cronograma. Ixi, desculpa galera. No cronograma nós temos todas as etapas da estrutura analítica de projeto, também organizada de forma indentada. Olha, projeto residencial unifamiliar. Tem uma hierarquia ali. Aí eu tenho as etapas preliminares, que aqui, dentro do meu escopo de dias, né, eu fiz uma estimativa de 18 dias, que vou abrir aqui, a etapa preliminar. Levantamento topográfico, projeto arquitetônico, né, projetos complementares, projeto estrutural, projeto de prevenção de combate a incêndio, legalizações e alvarás, são os projetos aqui preliminares. Em seguida, temos outras fases da obra, locação de canteiro de obra. E aí que eu tenho a limpeza e demarcação do terreno e assim por diante. Temos, a partir da da estrutura analítica de projetos, da EAP, nós temos todas as etapas em forma de um cronograma, né? E aqui é o gráfico que nos dá a ideia de tempo. Então, o cronograma, com todas as tarefas e subsequências, ele é uma ferramenta de gestão temporal. Ele representa, graficamente, a sequência e a duração e a interdependência das atividades. O cronograma, ele nos permite a sequência lógica de atividades, a estimação e a duração dos prazos, a alocação de recursos no tempo e é uma base para monitoramento e controle constante. A gente tem aqui, à medida que a gente vai avançando a etapa, o tempo ele também vai avançando, né, nas tarefas aqui.
Esse é o cronograma de Gantt, que é um cronograma muito tradicional na área da construção civil. É muito utilizado porque ele é de fácil entendimento, né? É o básico funcionando, simples e o básico funcionando. Ó, todas as tarefas aqui relacionadas. A elaboração do orçamento não é uma etapa tão simples de montar uma tabela com todos os materiais e os custos possíveis e fazer um somatório. É importante, antes de concluir a planilha orçamentária, se executar os estudos das preliminares, que são, os estudos das condicionantes, que é onde a gente faz toda a viabilidade da obra. Seja uma viabilidade técnica, ou seja, é possível fazer essa obra, uma viabilidade ambiental, onde a gente faz todo um estudo do local onde a construção vai ser inserida. É possível empreender nesse local? Qual é a legislação ambiental? Vai ser permitida fazer isso? E através do orçamento, a gente chega à viabilidade econômica, onde a gente vai poder decidir se vai ou se não vai. Então, são várias etapas até se concluir a elaboração da proposta, né? Se faz uma análise profunda das dificuldades de acesso, dos valores dos materiais aonde a obra está sendo executada, a complexidade da execução de um determinado serviço, a questão de infraestrutura, saneamento, tudo isso é importante se pontuar para que se possa prever possíveis imprevistos e a gente ter uma alternativa numa tomada de decisão para uma saída estratégica, né? Fazer uma análise individual de cada serviço é uma outra tarefa extremamente importante para o orçamento. Então a gente precisa pegar o subtópico projeto elétrico e focar individualmente naquela etapa, naquele processo, sem deixar de pensar como um todo na interligação desse sistema com todo o sistema construtivo. Mas é importante dar uma atenção específica para cada etapa de entregável do nosso projeto, do orçamento, né? E muito atento também ao memorial descritivo, que é o documento que vai especificar em detalhes qual é o material a ser utilizado, a qualidade do acabamento, os detalhes executivos, os procedimentos, porque tudo isso influencia no valor final, tá? O levantamento de quantitativo é extremamente importante. Outro ponto importante também para considerar numa planilha de orçamento as perdas. É importante a gente considerar que vai ter uma perda de material. Por mais que se otimize processos, procedimentos, a perda precisa ser considerada também, como os encargos sociais, né? O processo final de legalização da obra vai exigir pagamento de taxa. E aí um ponto importante, onde a gente vai abordar os custos e benefícios indiretos, né? Que são os benefícios e despesas indiretas, que são chamadas de BDI. Quando a gente faz todo o levantamento, quando a gente faz a formação de preço da construção, a gente tem o quantitativo, os custos unitários, custo de material, custo de mão de obra. A gente já tem agora o resultado do estudo das condicionantes, que é a questão de viabilidade ambiental, a questão também de taxa de ocupação da construção em relação ao terreno. São vários tipos de viabilidade que precisa ser estudado. Mas a gente também tem alguns custos que a gente precisa jogar na planilha orçamentária, que são custos que são inseridos de forma indireta. Por exemplo, toda a organização e alocação de canteiro, né? Isso precisa ser mensurado. O quanto você vai gastar com infraestrutura de saneamento, com a equipe de obra trabalhando, precisa ser mensurado. As taxas de administração, que é para a empresa funcionar, ela precisa ser mensurada, né? Todo custo que a empresa tem para ela funcionar, isso existe uma porcentagem que precisa ser diluída especificamente dentro daquele projeto. Taxas, tributos e também o lucro, que é um item muito importante e relativo que vai variar de empresa para empresa, né? Então tudo isso, essas variáveis é que constituem o que a gente chama de BDI. Todo esse somatório vai formar o nosso preço de venda para a elaboração final do nosso orçamento. O grande desafio do gestor é ter o gerenciamento da obra em todas as esferas. Então, possuir o controle e o monitoramento da saúde da construção em todas as esferas, como no prazo, no financeiro, na qualidade das tarefas, ou seja, ele precisa verificar se está sendo aplicadas as boas práticas, o controle e gerenciamento de material, para não deixar faltar, para também não ter material demais e ocupar local no canteiro, os relatórios. Então, todo esse gerenciamento, que não é fácil, é um assunto complexo, ele precisa ser aplicado dentro de procedimentos, né? Dentro de normas. E, inclusive, para o gestor poder acompanhar se de fato está sendo executado o que foi planejado no escopo inicial. Determinada atividade está tendo o mesmo prazo de execução que foi estipulado no escopo inicial do projeto, estamos com o mesmo custo, então acompanhar isso em tempo real também é uma das atividades do gestor. Uma construção bem-sucedida é aquela que respeita todos os ciclos de vida do projeto. Concepção e viabilidade, desenvolvimento do planejamento, execução e controle e até o ato da entrega. Quando a gente obedece essa sequência de passos e procedimentos, na verdade a gente está criando guias sequenciais, que só têm a oferecer vantagem para a construção. São guias que permitem que qualquer profissional possa executar e gerenciar a obra, deixando de ficar a parte de um procedimento mais individualizado, uma forma mais isolada de um determinado indivíduo de gerenciar. Existem protocolos a serem seguidos, tudo isso facilita para que haja uma conexão entre diversos setores, existe uma facilidade na comunicação, uma interligação dos setores diversos, das etapas diversas, comunicando muito bem na obra. A gente chega à conclusão que uma obra bem-sucedida é aquela que respeita o ciclo de vida do projeto, ou seja, todas as etapas.
A questão da concepção e a viabilidade precisa ser extremamente respeitado, porque isso interfere diretamente se vai ser executado e também interfere nas questões de custo. O desenvolvimento do planejamento, que é a etapa de extrema importância. Sem a criação dos processos, vai ser mais complexo de gerenciar a obra na frente. Isso vai gerar atraso, vai gerar prejuízo, né? A execução e o controle, ela é fundamental para que haja uma perfeita execução de obra, em todos os aspectos, até a etapa da entrega. Então, todas as etapas do ciclo de vida da obra sendo respeitadas, tem tudo para dar certo.